Olá, saudações geográficas! Aqui quem fala é o professor Charles, administrador da página Geografia Ideal, e hoje venho aqui compartilhar com vocês um pouquinho de conhecimento ligado à área da geografia urbana. E aí, pessoal, sabe um pouquinho, ou até mesmo já conhecem alguns desses conceitos que estamos trabalhando e vamos trabalhar aqui hoje? É uma aula rápida, apenas conceitual, que vai ter o objetivo de destacar três conceitos ligados à área da geografia urbana e principalmente ao tema de urbanização. Um dos temas que são muito cobrados em concursos e vestibulares ligados à área de ciências humanas, principalmente na área de geografia. Então, para ser breve, tentando ser basicamente direto em três conceitos, vamos falar um pouquinho sobre metrópole. O que falar sobre metrópole? A metrópole é sempre importante você destacar. É a maior cidade e aquela cidade principal dentro de um contexto de uma rede urbana. Toda cidade que apresenta uma infraestrutura e que vai influenciar todo outro conjunto de cidades, que são consideradas cidades menores, até mesmo médias cidades, esta cidade que concentra esse maior peso, essa maior influência, passa a ter o significado de metrópole. Nesse caso aqui, ela pode ser classificada, aquela cidade que tem uma influência nacional. Dei o exemplo de São Paulo e Rio de Janeiro aqui, na região sudeste, na qual essas duas cidades, integradas territorialmente na sua área urbanística, posso colocar assim, formam o conceito de megalópole. A megalópole é aquele outro conceito ligado na área de geografia urbana, quando envolve a união de dois ou até mesmo mais metrópoles, através de um fenômeno denominado de conurbação, que é um conceito também muito cobrado nas questões de vestibulares, no qual você, principalmente, precisa fazer aquela analisada com calma. Conurbação é todo conceito ligado à união de duas ou até mesmo mais cidades integradas a partir do seu grau de influência urbana. A infraestrutura urbana destas cidades que foram conurbadas acabam criando uma mancha urbana bem significativa. Olhando até mesmo de uma, posso falar assim, de uma imagem de satélite, dá para ver aquela mancha urbana gigante. São Paulo e Rio de Janeiro, obviamente, formam esta grande megalópole, no qual duas grandes metrópoles passaram por esse processo de conurbação. Mas é importante lembrar que toda metrópole, apesar de ser uma grande cidade, aquela que passa a ter uma grandiosa influência sobre outras cidades menores, apesar de ter aquela rede principal, de integração de cidades, sendo ela a cidade mais importante, ela vai ter uma influência nacional. Com certeza pode ampliar o seu grau de influência, extrapolando os seus limites, até mesmo em número de população e ganhando a classificação de megacidade. Então vamos trabalhar um pouquinho sobre o conceito de megacidade. Já ouviu falar de megacidade? Então vamos deixar um pouquinho dessa informação para você. A megacidade é toda cidade, apesar de ser muito populosa, é aquela que apresenta a população, uma dica importante, que ultrapassa os 10 milhões de habitantes. Estas megacidades, ou aqui no singular, a megacidade que ultrapassa o número de 10 milhões de habitantes, ela vai apresentar várias características. Entre elas, a infraestrutura, isso pode variar de caso de um país ao outro, tá? Mas nesse caso aqui, apenas no conceito de megacidade, vamos trabalhar na ideia do quantitativo, tá bom? Na ideia da quantidade de pessoas, que ultrapassa os 10 milhões de habitantes. E são muitas megacidades espalhadas pelo mundo. A tendência hoje, principalmente, é que estas megacidades, nos países, que eu posso dizer assim, periféricos, aqueles que são chamados subdesenvolvidos e emergentes, a tendência é que as cidades desses territórios passem a ser cada vez mais expansivas. Isso pode levar em consideração também um outro conceito ligado à área da geografia urbana, que está aqui no cantinho, que é o conceito de cidade global. O conceito de cidade global, ela, além de passar a integrar um número bem elevado de pessoas, não é o único que classifica ela como cidade global, já é um outro elemento que leva em consideração, Aí não é só o quantitativo, mas sim o qualitativo. A ideia do qualitativo, nesse sentido da cidade global, leva em consideração alguns atributos importantes. Entre eles,
o centro de poder de decisão. Decisão que pode ser financeira, ligada às bolsas de valores, que hoje, dentro do contexto do capitalismo informacional, aquele que ganha um peso significativo na área das transações financeiras em ordem globalizada, né? A cidade global integra esse papel. E esse papel integrado como centro de poder financeiro também vai integrar o centro de poder, logicamente, dos tecnopolos, que são os polos de tecnologia. Aqueles lugares que posso dizer assim, que concentram a ciência, que concentram a pesquisa, que hoje podemos chamar dos centros de tecnologia de produção. Vão integrar também, dentro da sua área de expansão, os polos das empresas multinacionais. As sedes das empresas multinacionais têm a tendência, obviamente, de procurarem aqueles lugares que são mais bem preparados em termos de infraestrutura, no qual a população pode ter uma qualificação melhor, eu posso dizer assim, a infraestrutura de transporte, serviços, comunicação, integração com outros pontos no mundo todo, faz com que a cidade global ou as cidades globais tenham uma tendência de impulsionar, dentro de uma lógica globalizada, a sua, posso dizer assim, o seu grau de influência. Eu deixei aqui 4 exemplos destas cidades globais. No caso aqui eu tenho Tóquio, São Paulo, Los Angeles e Londres. Obviamente que são muitas outras cidades globais espalhadas pelo mundo afora, que vão também ser classificadas também, algumas delas como cidades, ou melhor, desculpa, megacidades, aquelas que apresentam população acima de 10 milhões, que com certeza vão influenciar a integração de muitas metrópoles. Então, nesse caso aqui, dentro do conceito de urbanização, entre vários outros conceitos que vocês podem encontrar aí dentro dos livros de geografia e, claro, em outros materiais de pesquisa que tem aí posso dizer assim, um universo muito amplo de fontes de pesquisas, vão encontrar outros conceitos ligados à área da geografia urbana. Mas nesse caso aqui, hoje ficamos apenas com 3 conceitos. O conceito de metrópole, fazendo uma revisão rápida, o conceito de megacidade e o conceito de cidade global. Então não esqueça de fazer anotação sobre esses 3 conceitos, que normalmente sempre cai dentro de uma questãozinha de prova. Aquela questão que você pode com certeza marcar e conseguir, obviamente, aquela tão sonhada vaga no vestibular. Então, fique ligado nas próximas postagens. Se você gostou, com certeza, desse material aqui, deixe a sua crítica construtiva, a sua sugestão e o seu like também, que com certeza a nossa parceria vai ser cada vez maior. Então fica aqui aquele agradecimento e com certeza, se você tiver aquela dúvida, estarei disposto a tirar, se for no caso aí, né, na forma mais rápida possível. Então muito obrigado e até breve.